Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café de Influência. Aqui nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca. Eu sou a Mariana Nicolau, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu atuo nessa área há mais de 10 anos a nível internacional. E como você deve saber, essa semana a gente está em ritmo de aquecimento para a Jornada Comportamento Sustentável. O que é a Jornada Comportamento Sustentável? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te ensinar o passo a passo, eu vou te mostrar o passo a passo para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link da bio e se inscreve que ainda dá tempo. O que eu fiz então para esse aquecimento dessa semana? Eu mapeei os principais obstáculos clássicos que nos afastam do nosso sucesso quando a gente quer engajar o público com os nossos projetos de sustentabilidade. Eu estou fazendo isso por quê? Porque o meu objetivo é que quando chegar segunda-feira o nosso evento começar, eu quero que você esteja pronto para aprender, sem barreiras na sua frente, e já sair do evento aplicando os conhecimentos, os insights, as sacadas no seu dia a dia, nos seus projetos, nos seus trabalhos. Então hoje a gente vai olhar mais um desses obstáculos, e aí a gente já entrando mais ou menos no nosso tema. O tema de hoje vai ser: e se eu não tiver um projeto para engajar as pessoas? Vamos lá? Bora começar? Então vamos. É muito comum nesse contato com as pessoas, quando eu olho os meus alunos de turmas anteriores, quando eu olho o contato com as pessoas que vêm se inscrevendo agora para a nova jornada, essa preocupação: Mariana, eu não tenho um projeto nesse momento onde os conhecimentos que você compartilha no seu perfil, ou onde esse conhecimento que eu vou aprender na jornada, onde eu posso aplicar isso, né? Então, às vezes as pessoas ficam confusas ou se sentem desmotivadas. E isso pessoas em diferentes contextos. Às vezes são pessoas que estão dentro de organizações, mas ainda não conseguiram implementar na prática projetos de sustentabilidade dentro dos cargos, dos departamentos que elas exercem nesse momento. Às vezes são pessoas que trabalham com sustentabilidade, mas trabalham com outros temas também. E aí, nesse momento, não tem nenhum projeto de sustentabilidade rolando. Às vezes são pessoas em transição de carreira, se reposicionando no mercado, querem trabalhar com sustentabilidade, ainda não fazem, principalmente no engajamento com o público. Então existem diferentes contextos e possibilidades em que pessoas, às vezes, acontece de não ver no momento, naquele momento exato, uma oportunidade para aplicar os conhecimentos. E aí vem a pergunta, né? Faz sentido então, Mariana, eu continuar acompanhando seus conteúdos, eu participar do seu evento, se eu não tenho um projeto nessa área, onde eu possa aplicar direto os seus conhecimentos? E eu diria justamente o contrário. Eu diria exatamente o contrário. É exatamente nesse momento, principalmente se você estiver nessa situação, é que você deve colar aqui e não sair. Você tem que aprender e se aproveitar essa situação, essa oportunidade de aprendizado como uma chance de você dar uma virada na sua carreira, na sua jornada, no rumo das suas trilhas, do seu caminho, e aí atingir o êxito, o resultado que você busca. É isso que eu tento te proporcionar com os meus conteúdos, e é nesse assunto que a gente vai se aprofundar hoje aqui então. Por que isso, na verdade, é uma oportunidade? Então, não ter projetos não deve ser o que te paralisa, muito pelo contrário. O que a gente está aprendendo aqui, discutindo aqui, vai aprender na semana que vem no evento e vai continuar aprendendo nos próximos anos juntos, deve ser visto como uma oportunidade, como uma isca para você atrair cada vez mais projetos de sustentabilidade, que seja só um primeiro passo. E a gente vai discutir então hoje por quê, que na verdade isso não é um obstáculo, é uma oportunidade para você dar um passo à frente, além na sua carreira. Porque mora uma oportunidade muito grande dentro do assunto que a gente vem discutindo aqui. Em cada conversa, em cada vídeo, em cada live, a gente discute um pouco a questão da oportunidade, e hoje mais do que nunca. Oportunidade por quê? Primeiro porque a sustentabilidade, principalmente a questão do engajamento de pessoas com o assunto, né, transformação de comportamentos, algo que seja bem concreto na vida das pessoas na sociedade, é uma missão extremamente necessária e urgente. O nosso tempo está passando, os nossos desafios são cada vez maiores, a gente tem tratados à nossa frente para a gente cumprir, a gente tem metas a cumprir dentro do Brasil e a nível de mundo, né? Sem dúvida é uma área extremamente necessária que só vem crescendo e que não vai voltar atrás, não existe caminho de volta, né? Não tem como a gente desfazer ou desver a necessidade da gente viver de forma cada vez mais sustentável. Então é inevitável que a transformação aconteça, ponto. Por outro lado,
a maior parte das pessoas ainda não estão qualificadas para atuar nessa área, principalmente no engajamento com pessoas. Uma abordagem comportamental, essa abordagem inovadora, esse método eficaz que a gente vem falando, e no qual eu vou me aprofundar na semana que vem na jornada com vocês, é um método extremamente escasso no Brasil. Assim, se for para aprender, então não existe outro lugar que não seja esse para você estar se aprofundando nesse tema e se especializando nesse tema. Assim. Então, sem dúvida que você já está saindo na frente, não só com o seu entendimento e a sua bagagem na área da sustentabilidade, mas agora aprendendo como engajar de uma forma eficaz outros indivíduos, independente dos valores que eles têm, se eles se interessam por sustentabilidade ou não, mas porque você vai começar a construir uma bagagem de entender como que eu me comunico com base numa abordagem comportamental. Então isso já te destaca dentro de uma situação de oportunidade. E aí o que a gente vem vendo é um aumento da demanda por sustentabilidade em diferentes níveis. No mundo, eu vou focar no Brasil, porque eu acho que é a realidade mais próxima da gente nesse momento, né? Então, houve uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, é uma pesquisa do ano passado, que eles constataram que 6 em cada 10 empresas têm uma área ou um departamento dedicado à sustentabilidade. E esse número, em relação à mesma pesquisa no ano anterior, no ano de 2021, esse número dobrou, essa quantidade dobrou. Então, o que se percebeu é que a sustentabilidade tem se institucionalizado cada vez mais dentro das organizações. Não é um futuro, é um presente, não é uma promessa, é algo real, que está cada vez mais tomando espaço e não sob o ponto de vista apenas da compliance, da legislação, de você ter que estar dentro das ordens, mas principalmente pelo ponto de vista da oportunidade, né? Então, sem dúvida que existem cada vez mais organizações, e isso eu estou falando só das privadas, isso para não falar do contexto político, das oportunidades políticas, do terceiro setor, das ONGs, né, das consultorias, só para dar um panorama de como que o mercado tem se comportado com relação às oportunidades para pessoas da nossa área, né? E os investimentos, né? Por outro lado, a perspectiva de investimento com base nessa pesquisa da CNI é que 69% das empresas entrevistadas disseram que vão aumentar nesse próximo ano, nos próximos 12 meses, o seu investimento em sustentabilidade dentro da organização. Então, a gente vê as organizações estão cada vez mais estruturadas com os próprios departamentos ou pessoas responsáveis por ESG, por sustentabilidade dentro da organização e, por outro lado, uma promessa de aumento de investimento e um investimento maior também do que o que foi verificado na mesma pesquisa em 2021. Então, acho que isso tudo mostra um terreno muito fértil, assim, muito favorável para a gente se sentir seguro de que, estando bem equipado, com as ferramentas corretas, bem posicionado, com as estratégias que são as mais eficazes no mercado hoje, as mais atualizadas no mercado hoje, sem dúvida que a oportunidade vai estar... aí vai ser um match, né? O mercado precisa e a gente vai estar se posicionando com relação a isso. Por outro lado, o mercado brasileiro vem crescendo dentro Aí eu vou dar 2 panoramas, né? Por um lado, existem pesquisas de que o mercado brasileiro, o consumo de produtos e serviços mais sustentáveis, e aí já olhando a ótica da demanda, do engajamento do consumidor, dobrou no último ano a quantidade de produtos comprados, né? Produtos que sejam mais sustentáveis, produzidos de uma forma justa, né? Com os recursos naturais sendo produzidos de uma forma renovável, dobrou, isso principalmente a nível online. Por outro lado, percebe-se ainda um descompasso muito grande entre aquilo que as pessoas dizem, então atenção, que eu venho falando muito isso com vocês, né? Vamos focar no que as pessoas fazem, não no que as pessoas falam, vamos focar em comportamento, não em conhecimento. Bom, aí é uma segunda pesquisa, né? Uma pesquisa recente da Kantar, e ela fez 2. Uma é a Sustainability Sector Index de 2022, que mostrou que 99% dos brasileiros, segundo a pesquisa, declararam que querem ter um estilo de vida mais sustentável. E eu achei assim, a terminologia da pesquisa não poderia ter sido mais exata para o nosso tema, né? 99% dos brasileiros declararam que querem ter um estilo de vida. Não é assim, declararam que gostam do ambiente, que acham a causa importante, que querem viver de uma forma mais sustentável. Porém, segundo a pesquisa, 14% apenas consegue realmente mudar comportamentos na prática. Então eu achei isso bem interessante para a gente entender. Primeiro, o gap, esse espaço, né,
esse descompasso entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas falam, demonstra mais uma vez que a nossa atuação é extremamente urgente e necessária. Por outro lado, demonstra também que a abordagem comportamental, que é essa abordagem eficaz que a gente vem conversando, na qual a gente vai se aprofundar na jornada, ela é extremamente importante, porque a abordagem tradicional, a abordagem clássica de se imaginar que a gente vai ter uma argumentação racional e que as pessoas vão se engajar, não funciona. As pessoas falam uma coisa e fazem outra, quer dizer, elas já sabem. Não é porque por falta de conhecimento que as pessoas não estão se engajando. Tem outras barreiras. Que barreiras são essas? A abordagem comportamental vai ajudar a gente a cavocar essa panela, né? Então existe uma oportunidade porque existe um problema muito grande. Então, por um lado, o investimento está crescendo, o número de empregos e vagas está crescendo, os espaços, a institucionalização do tema está crescendo, e por outro lado o desafio é enorme, né? Então são pontos aí para a gente conectar, para a gente entender que esse tipo de conhecimento é extremamente útil e urgente, né? E ao mesmo tempo extremamente escasso no Brasil. No mundo também, mas no Brasil principalmente, né? E aí, mais especificamente, assim, eles tentaram discutir nessa pesquisa por que as pessoas não se engajam, por que há esse descompasso. E aí, cerca de 75% disseram que querem fazer mais pelo planeta, mas que o alto de custo de vida, então o preço, né, que é uma questão muito discutida e de fato tem muito fundamento, que o preço impede. E por outro lado também que as pessoas, 43% das pessoas disseram que não sabem o que fazer, não sabem que hábitos priorizar, que mudanças de comportamento implementar para se engajar mais e para viver de uma forma mais sustentável. Então aí são pontos, palavras-chave para a gente entender assim, uau, a oportunidade está gritando na nossa frente. Talvez o que falte, por um lado, é o conhecimento e por outro lado, uma abordagem, uma proposta, um diálogo com as partes interessadas, que seja a empresa com quem eu quero trabalhar, um possível financiador, o meu cliente, para ele entender o valor disso. Né, pra gente não partir do princípio, até com os nossos clientes a gente tem que ter uma abordagem comportamental, né? Não partir do princípio que a pessoa pensa como a gente, entende o que a gente entende, vê o que a gente vê, né? Sempre conectar a nossa ideia de estratégia, a nossa ideia de projeto com o interesse do outro, com a situação do outro, com as metas do outro, com os objetivos do outro, para que a gente possa achar um casamento ideal que leve a gente a um projeto, a um financiamento, né? Então, sem dúvida que está na nossa mão, que está na nossa missão, eu diria, nesse movimento, no nosso movimento de mudar comportamentos, no movimento comportamento sustentável. E eu quero muito que a gente comece a exercitar essa palavra movimento, porque é isso que eu gostaria de fundar com vocês. É nesse sentido que a gente está indo. No nosso movimento, é nosso dever, é nossa missão tirar barreiras da frente das pessoas, tornar esse engajamento mais fácil. Né? Se a gente não vai convencer, a gente vai fazer como? A gente vai tentar adequar e acoplar as nossas estratégias às barreiras, né, retirando barreiras ou incentivando, enfatizando oportunidades, valores que já existem na vida das pessoas. Então isso foi para dar um pouco de contexto e a gente entender a oportunidade do terreno, então, que a gente está mexendo e cavucando quando a gente fala em mudança de comportamento sustentável no Brasil. E aí então a gente pode se questionar, então assim, é um conhecimento que está nas minhas mãos. O que eu faço com isso, né? Para quem... Se eu tiver que então criar um projeto, eu vou criar um projeto então com quem? Depende muito dos seus interesses, depende de que momento você está na sua carreira, depende em que situação que cargo você exerce nesse momento, o que faz o seu coração cantar. Mas eu vejo diferentes possibilidades, né, num espectro geral assim da experiência que eu vejo, dos percursos que as pessoas fazem. Por um lado, dentro da sua própria empresa, então se você já está numa organização que às vezes ainda não tem um departamento de sustentabilidade, ou que tem, mas ainda é incipiente, você de repente não faz parte desse departamento, ou você acha que existe um potencial para esse departamento se desenvolver, não existem ainda práticas eficazes de engajamento do público com a sustentabilidade, ou não existe às vezes uma ligação entre a sua organização e o trabalho que ela faz principal produto, o principal serviço que a gente chama de core da empresa, com o engajamento da sustentabilidade. Em suma, a sua organização, se você já está dentro de uma organização e se esse é o seu desejo, levar esse tipo de abordagem para dentro do trabalho da sua organização é uma primeira possibilidade, né? Então tentar, e aí a gente vai discutir como, né? Como é que a gente faz esse passo a passo, mas primeiro para dar uma ideia. Se eu quero trabalhar com isso, eu não tenho um projeto, para que lado que eu corro, né? Primeiro, uma possibilidade, né? Uma possibilidade, bem em inglês a gente fala low hanging fruit. É uma fruta que está pendurada bem na sua frente, eu diria que essa seria a primeira.
A segunda possibilidade seria um processo seletivo para uma nova vaga, um trabalho, um emprego em algum lugar, onde o perfil desse emprego se encaixa com o perfil desse tipo de atividade que a gente está falando. E uma terceira possibilidade, que ela também se divide em duas, é então a prestação de consultoria. É abordar potenciais financiadores ou potenciais clientes com a ideia, né, com uma estratégia de intervenção de mudança de comportamento sustentável alinhada aos interesses, às metas, aos objetivos daquela organização, ao portfólio daquela organização, ou né, as políticas públicas daquela organização, depende se é uma organização pública ou privada. E aí, nessa abordagem consultiva, você poderia trabalhar tanto como uma pessoa individual, como um freelancer, quanto como uma pessoa jurídica, como uma consultoria em si. Que, aliás, tem muitas vantagens de trabalhar enquanto consultoria, principalmente se você está começando, se você está no início da sua carreira, se você está começando do zero, se você tem menos experiência, porque parte do princípio, quando a pessoa trabalha numa consultoria, quando a pessoa tem uma empresa, o cliente, a parte do princípio de que aquela empresa já tem a experiência, a questão experiência é menos questionada. Normalmente a questão experiência é muito questionada numa vaga, né, numa oportunidade de emprego. Ali a concorrência é muito acirrada, as exigências são muito grandes. Em consultoria, às vezes menos, e se você for uma PJ ou uma empresa, às vezes até menos ainda, porque já parte do princípio a empresa dá uma cara de formalidade, seriedade, experiência, e você então trazendo a sua competência, mesmo com menos experiência, isso se reverte em projetos bem-sucedidos. A gente vai tratar numa outra live, se eu não me engano, é a de amanhã? Eu acho que é de amanhã. E se eu não tiver experiência? Então eu já dei um spoiler, eu comecei a falar do assunto, mas amanhã o nosso tópico vai ser: e se eu não tiver experiência e quiser entrar no mercado, como é que eu faço? Né? Se eu não tiver experiência, ainda devo continuar aqui absorvendo esses conteúdos? Eu tenho uma oportunidade? A gente vai discutir isso amanhã. E eu gostaria de trazer um exemplo de uma ex-aluna minha. Aliás, eu tenho dificuldade de falar, não sei se eu devo falar ex-aluna ou aluna. Ela foi minha aluna na última turma e ela continua sendo minha aluna, mentorada agora. E quando ela entrou na minha última turma, ela também não tinha nenhum projeto. E a gente conversou antes, ela compartilhou comigo essa preocupação. Mariana, eu não tenho nenhum projeto nesse momento. Tô na dúvida se eu devo me aprofundar nesse assunto, se eu não devo me aprofundar nesse assunto. O que eu faço? E aí foi exatamente o que eu falei com vocês agora, foi o que eu falei com ela. E não deu outra. À medida que ela foi se aprofundando no método, que ela foi aprendendo, que ela foi ganhando confiança, ela começou a mapear organizações através do LinkedIn que estavam na interface, principalmente organizações privadas, que eram as líderes dentro da área de comportamento que ela estava focando. Ela tinha um comportamento específico que ela queria focar, e ela começou a mapear organizações internacionais, inclusive, multinacionais, mas com atuação no Brasil, dentro dessa área, desse comportamento, que teriam interesse em fazer uma parceria com ela, e começou a abordar várias dessas organizações com uma mensagem, com um e-mail, uma mensagem de oportunidade, dizendo quem ela era, o que ela estava aprendendo e a oportunidade que ela via se eles fizessem uma parceria. E dessa abordagem ela começou a ter várias reuniões, vários calls com potenciais parceiros para discutir essa oportunidade. Então ela teve experiência de campo de batalha, indo para dentro dessas conversas, entendendo a realidade das empresas, entendendo a proposta dela e vendo como era importante e valioso o conhecimento dela, como aquilo ali era apreciado pelas outras organizações. Então eu achei esse exemplo muito, muito vívido e muito válido para a gente ver que, de fato, uma abordagem mesmo começando do zero é extremamente importante se ela for estratégica e bem feita, né? E ela reverte em resultado. E um pouco da minha experiência também, acho que às vezes dá para trazer um panorama, porque quando eu trouxe o tema da mudança de comportamento enquanto metodologia, um método para fazer intervenções e para treinar as outras organizações para dentro da minha organização, isso também era um tema novo para minha organização. Já era uma organização que trabalhava com, aliás, é uma organização por essência que trabalha com o tema sustentabilidade, mas que não trabalhava com a questão comportamental de uma forma estratégica com base em um método, né? A questão comportamental era tratada de uma forma inspiracional, trazendo conversas, trazendo abordagens bacanas de workshop, mas que não convertia novas pessoas, que não conseguia trazer novas pessoas para dentro do movimento, se tornando mais sustentáveis, porque a gente não conseguia replicar. A gente inspirava, mas as pessoas não sabiam o que fazer, por onde começar. Então eu também fiz esse movimento no passado. Aí eu fiz o movimento do primeiro exemplo, que é você trazer esse tema para dentro da sua organização. E o meu movimento foi então de começar a fazer um convencimento interno, mas eu acho que a coisa se consolidou quando eu consegui trazer financiamento de uma fundação para dentro da minha organização. E aí esse financiamento foi para um projeto que virou um projeto referência para a gente
e para os nossos parceiros, e para o nosso trabalho, e eu diria para a Europa, e a gente começou a replicar esse projeto depois em outros projetos. Como eu disse, treinando pessoas nos setores, no terceiro setor, em grandes empresas, no governo a nível de Comissão Europeia, governo a nível nacional, governo regional, aqui na Alemanha, o projeto rendeu frutos, né? Foi replicando. E aí acabou que eu tive a oportunidade de me tornar referência desse assunto dentro da minha organização, e agora isso me trouxe para estar com vocês, trazendo esse conhecimento para o Brasil. Então, numa história contada de uma forma bem rápida, semana que vem a gente se aprofunda na jornada um pouco mais na minha história, só para você entender melhor de onde vem o método, né? Isso é importante. Mas para dizer que ou você na sua própria organização, ou você nos seus projetos abordando potenciais clientes, ou você se candidatando para novas vagas, existe um leque de oportunidades em que esse conhecimento não te atrapalha, pelo contrário, esse conhecimento é uma oportunidade, uma isca para você conseguir dar um novo passo, um novo rumo que vai mudar o jogo do seu trabalho, da sua carreira. E aí existem talvez alguns pensamentos, ainda pode estar pensando assim, Mariana, eu sei, tudo bem, mas eu não sei vender. Por exemplo, você pode estar pensando, jamais faria uma abordagem assim de alguém no LinkedIn, ou eu não vou me candidatar para uma nova vaga numa área onde eu não tenho experiência, né? Mas assim, essa questão de não sei vender é um mito, né? Uma coisa que paralisa tanto, principalmente a nossa classe, né? Ou essa noção de que o profissional de sustentabilidade não tem que saber vender, você tem que ser abordado, né, por uma organização. Isso tudo são crenças limitantes dentro da cabeça da gente, eu sinto muito. Ninguém nasce sabendo vender, né? A verdade é que ninguém nunca ensinou pra gente. A gente passa pela faculdade sem aprender. No nosso tema, então, a gente quer ser extremamente humilde, extremamente bacana e parceiro. Vender parece estar cometendo um crime. Vender, que eu quero dizer, fazer propostas para novos projetos, né? E é muito pelo contrário. Eu acho que quando a pessoa precisa dos serviços da gente, quando você consegue ir no cerne da questão, que é acoplar a urgência da sustentabilidade com os interesses de uma organização e mostrar que existe ali um casamento, as pessoas te agradecem. As pessoas falam, nossa, obrigada, que bom que eu te encontrei, né? Então eu acho que a chave, o pulo do gato é a gente saber quem abordar. Então a gente vai chegar lá nesse ponto em breve, saber quem abordar, como abordar, né? E claro, nada é 100%. Nem todo mundo às vezes vai ler uma mensagem da gente, nem todo mundo vai querer marcar uma reunião com a gente, mas se de 10, 15, 20 mensagens de abordagem a gente tiver um retorno da metade, a gente tiver retorno de um terço, olha que incrível, a gente está tendo um feedback, um retorno de que aquela abordagem é promissora, de que aquilo ali gera interesse. Ninguém responde ou marca uma reunião se não tem interesse, né? Principalmente ninguém fecha um projeto se não tem interesse. E, por fim, você pode também pensar, Mariana, eu já tentei e não consegui. Hoje eu recebi uns comentários, umas mensagens de alguns colegas falando, tô cansado, já trabalhei muito nessa área e desisto, mudei de área. Eu entendo. Acho que dependendo da abordagem que as pessoas já passaram na vida, assim, o rumo que elas deram na carreira delas e a abordagem que elas já tiveram, o retorno que elas já tiveram, eu entendo as dificuldades. O que eu respondi foi: aproveite o seu tempo, recupere o seu fôlego, e quando você tiver com o fôlego recuperado, você volta. Porque a nossa causa não tem volta, né? E é uma causa de amor. Assim, em geral, quem está aqui dentro ama o que faz. Então, provavelmente o que a gente precisa em algumas situações é um tempo para voltar e voltar com a corda toda, com a energia toda. E eu repito, né? Eu acho que a estratégia, a forma como a gente aborda as coisas é extremamente importante. Então, às vezes, falar, já tentei e não consegui, e aí dar o tema por encerrado, às vezes fecha uma oportunidade pra gente, né? Acho que a gente tem que estar sempre aberto a tentar se perguntar: será que eu apliquei a estratégia correta? Será que eu posso melhorar? Onde que eu errei, né? E não generalizar ou colocar isso dentro da gaveta e fechar essa oportunidade. E aí, por fim, a gente pode começar a conversar, então, Mariana, se eu tiver que criar, então, um projeto, se eu tiver que abordar alguém, ou como é que eu faço, então? Vamos agora, você já levantou a oportunidade, eu já entendi, você já me mostrou as diferentes possibilidades de caminhos que eu posso trilhar, eu já entendi. Como é que eu operacionalizo isso? Qual passo a passo eu sigo? E a gente sempre gosta de começar com o passo a passo errado. Como você não quer, definitivamente, é ficar sentado esperando que alguém te aborde e te entregue um projeto nas suas mãos. Que o seu chefe vai bater na sua porta e vai te dizer assim: olha, a gente está preparado para fazer um projeto de mudança de comportamento sustentável. Eu tô para ver isso acontecer, sabe? Assim, em geral, a gente tem que batalhar para convencer, a gente tem que batalhar para
não para convencer, senão eu vou estar até me contradizendo, né? Mas a gente tem que batalhar para criar a situação favorável para os nossos projetos, para as nossas ambições, para os nossos impactos atingirem o mundo, para a gente deixar uma marca no mundo, né? Para a gente conseguir gerar resultado. E graças a Deus que é assim, porque tem muita gente que passa pela vida e não vê e não se questiona. E eu tenho certeza que se você trabalha com esse tema, se você está aqui, é porque a sua importância para o mundo é uma vozinha que fica lá na sua cabeça te perguntando, te perturbando, sabe? Será que eu tô fazendo o meu melhor? Será que eu posso fazer algo de diferente? Será que eu posso ter um impacto na vida das pessoas? É isso mesmo ou pode ser mais? Eu tenho certeza que pode ser mais, né? Então, assim, não espere que isso vai cair no seu colo. Pelo contrário, é uma transformação que a gente tem que criar. Por isso que eu repito, a gente está num movimento. E a gente se apoia, a gente se ajuda. Então, pode contar comigo para o que você precisar. E nesse passo a passo, eu acho que é fundamental preparar uma proposta de uma estratégia de mudança de comportamento. Então, assim, se a gente for muito naive, se a gente for muito ingênuo de achar que a gente vai jogar uma conversa e fazer uma proposta assim, sem profissionalismo, que a pessoa vai entrar na nossa conversa, na minha experiência nunca deu certo. A gente às vezes prepara propostas extremamente elaboradas, às vezes não dá certo, né? Quem dirá propostas mal feitas ou jogadas de qualquer forma. Então, assim, não estou dizendo para ninguém preparar uma proposta, uma ideia de uma intervenção sem ter algo concreto nas mãos. Então, assim, se você já está dentro de uma organização, se prepara, né? Se organiza, pensa em qual comportamento você quer atacar, aliado a qual departamento, qual vai ser o benefício para sua organização. Lembra daquele que a gente conversou da outra vez? Quais são as metas ou os objetivos da sua organização que o seu objetivo, o seu projeto tenta resolver, tenta entregar, vai melhorar. Prepara isso numa proposta e mostra. Olha, esse vai ser o comportamento, eu vou seguir esse passo a passo. Assim eu vou entender melhor meu cliente, os nossos clientes, o nosso público. Esses são os modelos e as ferramentas comportamentais que eu vou aplicar. Aqui que a gente vai testar com um grupo desse tamanho, nesse período, né? E na metodologia da jornada, a gente vai, no método que a jornada vai explorar, né? No passo a passo, a gente vai se aprofundar nesses pilares do que traz uma intervenção de mudança de comportamento, que vai te ajudar a te informar a sua estratégia. Para quando você chegar numa reunião dentro da sua organização, você tiver o seu chefe, você tiver o dono da organização para você mostrar a sua ideia, você está bem estruturado, você sabe do que você fala, né? Você está bem preparado para mostrar não só o seu conhecimento, mas isso dentro de um contexto de uma estratégia. Então eu diria que uma estratégia é algo fundamental. Estou chamando de estratégia, você pode chamar de projeto, você pode chamar de uma iniciativa, mas que isso esteja organizado numa apresentação, num documento, né, onde você vai demonstrar: aqui está o nosso problema, esse comportamento que a gente vai atacar, o potencial de você atacar aquele comportamento, qual o processo que você vai seguir, desde entender o seu público até desenhar essa intervenção, até testar, para você conseguir entregar aquilo ali, quais vão ser os benefícios para a sua organização. Eu acho isso fundamental. A mesma coisa se aplica se você estiver aplicando para uma vaga. Então, se você está considerando, está talvez redirecionando em transição de carreira, ou você até está na mesma área, mas você está mudando de organização e está se candidatando a vagas, pensa de levar uma estratégia dessa, uma ideia de projeto dessa forma, robusta, para uma entrevista. Eu não tenho dúvida que você vai se destacar com relação aos outros, vai sair da média, vai sair da curva, quando você demonstrar que você tem um olhar crítico com relação à abordagem atual, de como comportamentos sustentáveis são atacados, principalmente no Brasil, ou há tentativa de resolvê-los no Brasil, como que essa abordagem é falha, como uma abordagem comportamental é necessária. E olha aqui, o que eu proponho trazer para vocês se eu vier trabalhar com vocês. Atacar esse comportamento, utilizar essa ferramenta, aplicar esse modelo comportamental para ter esse resultado que vai ajudar você a entregar essa meta aqui que eu sei que você tem na sua organização. Então, assim, é um outro nível de conversa. Quando você chega numa entrevista, num nível desse de conversa, onde a organização entende que você entende ela percebe, essa pessoa me estudou, essa pessoa me entendeu, ela leu o meu relatório de sustentabilidade, ela leu o meu site, ela sabe com quem ela está falando, ela quer mesmo trabalhar aqui comigo. E ela não veio aqui esperando eu entregar as coisas no colo, pelo contrário, ela está demonstrando proatividade, ela está demonstrando conhecimento, e um conhecimento que é escasso no mercado. Então, assim, sem dúvida que, ou dentro da sua organização, ou numa potencial entrevista, trazer uma perspectiva dessa de uma estratégia, de uma ideia de estratégia, de iniciativa, marca ponto e te dá todas as chances de você dar o próximo passo, de você conseguir sim para fazer o seu projeto na sua organização, de você ganhar essa vaga. Mariana, eu não quero nenhuma vaga e nem estou numa organização. Eu quero, por exemplo, trabalhar como consultora, ou já é o que eu faço. Eu trabalho como consultor e eu provavelmente vou abordar empresas ou organizações para oferecer os serviços. Acho igualmente válido, eu não desenvolveria uma estratégia. Aliás,
eu acho extremamente interessante, de repente é até mais interessante. E depois a gente pode conversar numa outra oportunidade com relação a isso, as diferenças entre esses diferentes caminhos, né, entre essas várias possibilidades de se posicionar nesse mercado. Mas eu vejo a questão da consultoria, do trabalho com várias organizações, uma possibilidade de você ter diversidade de experiências, né? Você vai ver diferentes realidades de organizações, você vai ver provavelmente diferentes tipos de comportamento, ou o mesmo comportamento, mas em diferentes contextos. Isso te dá uma riqueza, um leque muito grande de experiências, né? E a experiência aqui é fundamental, porque a teoria, principalmente na mudança de comportamento, é uma coisa. Na prática é quando a gente ganha os calos, é quando a gente começa a ganhar canja no nosso tema. E vamos lá, né? Dentro dessa abordagem da consultoria, que eu disse que pode ser enquanto freelancer ou pessoa individual, ou enquanto uma PJ, uma empresa. Eu não iria, como eu falei, eu não iria direto para uma organização com uma estratégia pronta e bater na porta dela, que ela vai falar assim, quem é essa pessoa louca, né? Que prepara uma proposta sem nem me conhecer, nunca conversou comigo e bate na minha porta com uma proposta debaixo do braço. Jamais. Mas eu acho que nesse caso, um dever de casa extremamente assim, importante e que dá um olhar pra gente real do mercado é mapear. Aliás, até um passo atrás. Primeiro, entender com que tipo de organização você quer trabalhar, né? Você quer trabalhar com uma organização, você entende primeiro, o serviço que você quer oferecer, então eu quero me especializar em um determinado tipo de comportamento. De repente você já sabe que a área de resíduos ou na área de alimentos é uma área que te atrai, ou transporte. Então, assim, tenta nichar o serviço que você gostaria, se você for bater na porta de alguém para propor um projeto, tenta nichar o tipo de comportamento e de serviço que você vai oferecer. Você vai ajudar aquela organização a endereçar comportamentos da área tal, né? E que tipo de organização é essa? Né? Você vai falar com organizações de grande porte, de médio porte, você vai falar com organizações que são multinacionais. Qual é o tipo de organização que você está querendo trabalhar, né? Às vezes são hotéis, são lojas online, com quem? Porque eu acho que quanto mais específico e nichado você for com relação ao seu serviço e à organização com quem você trabalha, mais chance você tem de entender a realidade daquela organização, ser bem sucedido na sua abordagem e de se destacar dentro desse mercado. Então vamos lá, fazer então isso. E eu ia até comentar, existem algumas ferramentas muito legais, talvez você já conheça, mas que ajuda a gente a organizar o nosso pensamento com relação a isso. Então eu tenho o Canvas de modelos de negócios, tenho o Canvas de marketing, são ferramentas que estão, se você for para o Google e colocar, você descobre, você acha Canvas de marketing ou Canvas de modelos de negócios para você, que te ajuda a organizar a sua ideia, principalmente se você for um freelancer, um consultor ou uma empresa, uma PJ que presta consultoria nessa área e esse é o seu objetivo. Você não acha que dá uma ser mais generalista com relação aos temas? Acho difícil ser generalista. Normalmente o comportamento demanda a gente ser... Bom, existem dois lados. Por um lado, as nossas intervenções têm que ser precisas e concretas. Assim, a gente tem que focar num comportamento específico. De repente, eu tenho que entender melhor o que você quer dizer com generalista. Mas assim, no geral, aí por outro lado, né? Você abordando a empresa para trabalhar com ela. Você pode dizer que você é um expert em mudança de comportamento e que você entende de todos os comportamentos. Até aí tudo bem. Você pode ter um portfólio onde você demonstra que você detém conhecimento daquela área e que você pode aplicar esse conhecimento em várias áreas. Eu faço isso nos meus projetos. Eu tenho projetos de alimentos, tenho projetos de eletrônicos, eu tenho projeto na área de economia circular. Mas eu trabalho dentro de uma organização, né? Essa parte da minha dedicação é dentro de uma organização aqui na Alemanha. Pensando enquanto consultoria, enquanto freelancer, eu acho que se a gente tiver uma dimensão de um nicho mais delineado sobre o tema com que você trabalha ou o tipo de organização que você quer trabalhar, eu acho que te dá mais chance de destacar no mercado. Acho que se você for generalista demais, você trabalha com qualquer tipo de organização, para qualquer tipo de comportamento, provavelmente você vai ter um case aqui, um case lá, e vai trabalhar, e quem fala com todo mundo e entende de tudo, não fala com ninguém e não entende de nada. Então, principalmente começando, eu focaria, de repente, depois de algum tempo, eu entendi, trabalhar com comportamento sustentável de uma forma geral. Se for para abordagem consultor, para bater na porta de pessoas, eu acho mais promissor um foco. Mesmo que você, não signifique que você vai declinar, que você não vai pegar um projeto que pinte nas suas mãos numa outra área. Mas eu acho que para você mapear organizações, que era o próximo passo que eu ia dizer, mapear potenciais empresas dentro da sua área, fazer uma abordagem, eu acho que fica tudo mais fácil se você tiver
um norte. Eu quero me especializar, me aprofundar dentro da área de... Porque você começa a se tornar referência. Aquela organização te indica para outras organizações, porque vocês trabalharam num tema bacana relacionado, sei lá, a evitar de jogar a guimba de cigarro no chão. Ou reciclar direitinho ali o resíduo ou a embalagem de um determinado produto. E você vai ganhando canjo dentro daquele assunto, daquele comportamento. Então, assim, não acho que não, assim, você pode trabalhar com relação a vários comportamentos, mas na abordagem consultor, a minha sugestão é, seja mais específico, mais nichado. Acho que isso te ajuda a entender melhor um determinado setor e a se destacar. E aí, com o passar do tempo, você ganhando mais experiência, você conseguir se destacar em outras áreas, eu acho que, sem dúvida, você pode ir ampliando esse portfólio. E então, a ideia de prospectar um potencial cliente é muito importante, né? Para quem é um consultor, você então pensar, eu vou fazer uma lista de 10, 15, 20 organizações que eu acho bacana dentro de uma área de comportamento que me encanta, que me enche os olhos, que me motiva, com a qual eu quero trabalhar, ou de repente com a qual eu já tenho experiência, eu já tive experiência, ou de repente você vivenciou já essa experiência a nível pessoal e você quer implementar isso agora no seu trabalho. Esse exercício de pesquisa e mapeamento, mesmo que seja na internet, através do LinkedIn, através do Google, faça esse exercício. É um exercício válido, porque você começa a ver a realidade dessas organizações e um próximo passo seria então abordar essas organizações com uma isca, com a sua capacidade, né? Conhecendo um método, e se aprofundando nesse método. Essa vai ser a oportunidade que você vai transmitir e conectar, né? E aliar essa oportunidade de um projeto à realidade, às metas, aos objetivos daquela organização. E essa seria a abordagem mais para quem está na linha de trabalhar com consultoria. E às vezes você está em mais de uma linha, você está tentando diferentes possibilidades e essa seria uma possibilidade. E aí, se eu puder sugerir um próximo passo, saindo daqui, algo prático, para quem está mais pensando na questão da consultoria, de trabalhar com outras organizações, é justamente essa. É fazer esse dever de casa de pensar qual a área do comportamento, para que tipo de organização eu gostaria de oferecer, eu gostaria de trabalhar. E dá uma olhada, quais são de repente 10 organizações, 10 empresas de médio porte, de grande porte, quem são as referências da sua área, quem você acha que se tivesse uma abordagem comportamental com relação aos produtos que elas vendem, aos serviços que elas oferecem, ou às estratégias que ela coloca no mercado, quem teria potencial de gerar um impacto na nossa sociedade, com quem você gostaria de trabalhar? E tentar entender, para você começar a pensar, então, como que eu poderia abordar uma organização dessa e colocar uma isca do meu conhecimento enquanto uma oportunidade para aquela organização. Bom, pessoal, essa era os meus 2 centavos, a minha contribuição de hoje. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha trazido alguma ideia nova de como a falta de um projeto nesse momento não é um obstáculo, muito pelo contrário, deve ser vista como uma oportunidade para você se encher de razão e ir atrás, partir para cima, para você dar um novo rumo na sua carreira, para você implementar na prática esse seu conhecimento, né, esse novo conhecimento e esse conhecimento que você vai se aprofundar daqui para frente. E eu só devo reconhecer assim, a sua dedicação, a sua garra, o seu comprometimento para estar aqui comigo, para a gente poder fazer essa live juntas. Lembrando que essa live está no contexto de aquecimento da Jornada Comportamento Sustentável, né? Que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na semana que vem, em 3 aulas, no dia 22, 24 e 26 de maio, em que eu vou te mostrar o passo a passo para você influenciar comportamentos e criar na prática a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Então, se você por um acaso está aqui e ainda não se inscreveu, vai no link da bio, se inscreve, que ainda dá tempo. E, aliás, compartilhando muito aqui entre vocês,